Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esta mini necessaire em sintético. Eu já postei um reels lá no Instagram para vocês. Estou fazendo pequenininha assim para aproveitar os materiais que eu tenho em casa. Vocês podem vender como porta-absorventes, porta-medicamentos, esmaltes, maquiagem também, aquela bolsinha que dá pra gente carregar coisinhas separadas dentro da bolsa maior. Coloquei aqui um mosquetão, que aí fica fácil se a gente quiser pendurar ela na alça também para carregar pelo lado de fora. Fica um acessório muito bonitinho. É uma peça muito fofa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dá para fazer em tecido também, se vocês quiserem. Aqui eu fiz outra um pouquinho menor, porque eu tinha outro pedacinho de material menorzinho. Então dá pra gente vender um kitzinho bem bonitinho assim. Pode usar esse aqui como porta-moedas, porta-fones de ouvido. Dá pra vender como lembrancinha e dá pra presentear também. Espero que vocês gostem desse vídeo. Já curtam ele agora para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Para vocês fazerem esta mini necessaire, vocês vão precisar de um recorte de material. No caso aqui eu estou utilizando o sintético verniz da JLM Tecidos. Nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações. Para quem quiser visitar, adquirir, utilize o meu cupom de desconto. Se vocês não têm um pedaço inteiro desse material, vocês podem emendar, como eu já mostrei para vocês em vídeos anteriores. Esse retângulo aqui, ele tem 22 por 26 centímetros. Com esse pedacinho de material, vocês conseguem fazer essa fofura. E essa aqui que eu fiz um pouquinho menor, é o mesmo retângulo, só que com 17 centímetros por 26. A medida da caixinha de leite, tudo vai ser a mesma coisa, tá? Então, vocês podem fazer com qualquer pedacinho de material que vocês têm, vocês podem mudar as medidas, aproveitar e fazer lembrancinhas para vender. Isso aqui é uma ótima lembrancinha para vender agora no Dia das Mães. Então, esse pedacinho aqui, como eu falei para vocês, ele tem 22 por 26. Eu vou utilizar o bagum como forro e nós vamos precisar de um pedacinho de zíper um pouquinho maior do que essa medida aqui de 22 centímetros para sobrar aqui nos lados e ficar mais fácil a gente encaixar o cursor. Então, para começar a costurar, eu vou abrir aqui o zíper, vou colocar direito com direito, vou alinhar e fazer uma costurinha aqui de segurança, tá? Uma costurinha com pontos bem largos. Para costurar material sintético, vocês sabem que a gente tem que utilizar a linha 100% poliamida e a agulha número 14 para facilitar o trabalho. Vocês podem tentar costurar esse material na máquina doméstica. Quem ainda não tentou pode tentar, né? Para ver se a máquina de vocês ela tem força para costurar esse material, apesar de ser muito maleável. Tem máquinas domésticas que são muito simples que não costuram materiais mais grossos. Aí, na máquina doméstica, vocês têm que trocar a linha, colocar a linha 100% poliamida em cima, mas na bobina vocês têm que utilizar a linha de poliéster, a linha comum de costura, tá? Para não estragar a máquina de vocês. Então, coloca, faz uma costurinha aqui, e aqui embaixo também, ó, coloca direito com direito, faz uma costurinha. Depois, a gente vai vir com o bagum, que é o forro, vou colocar direito com direito, vou alinhar, fazer uma costura aqui e outra costura aqui. Esse material sintético eu costuro com o ponto número 13,5. E esse pontinho aqui de pesponto, que a gente faz depois que desvira, eu utilizo o ponto número 4. Aí, depois que vocês fizerem essa costurinha aqui e essa aqui, a gente vai desvirar e fazer essa costurinha de pesponto bem aqui na borda do zíper. Prendi o zíper, prendi o forro, depois eu desvirei e fiz uma costurinha de pesponto bem aqui na borda. E já fiz uma costura nessa lateral e nessa lateral aqui, para prender a parte principal, o forro. Antes da gente colocar o cursor, nós vamos preparar a alça e o puxador. Se vocês quiserem, dá para fazer 2 puxadores, como esse aqui. Ou dá para colocar essa alça maior, que fica mais fácil da gente carregar e pendurar na bolsa. Então, para fazer os puxadores, vocês vão precisar de retalhinhos de material no tamanho de 6 por 13,5. Eu marquei o centro aqui, eu vou dobrar uma borda até o centro e a outra borda até o centro. Aí, eu vou fazer uma costurinha nessa borda
e nessa borda aqui. Dá pra colocar esses grampinhos aqui, pra não sair do lugar o material, ou dá pra vocês colocarem uma fitinha dupla face aqui por dentro pra prender ele antes de costurar. E pra fazer a alça maior, é 13,5 por 21. Também já centralizei aqui, fiz um risquinho. Eu vou unir aqui as duas bordas. E vou fazer uma costura nessa lateral e nessa outra aqui também. A minha alça e o puxador já estão prontos. Eu dobrei ao meio e fiz uma costurinha aqui na borda e vocês têm que queimar essas pontinhas de linha que fica sobrando aqui, para ela não ficar abrindo. Agora, nós vamos colocar o cursor. Eu já vou colocar o cursor com ela virada já, pelo avesso, para não precisar desvirar, já que essa peça é bem pequenininha. Cortem as pontas do dente aqui do zíper, sabe? Essa pontinha aqui que tem esses dentinhos, vocês cortem ela, mas deixem essa pontinha do tecido, para ficar mais fácil da gente encaixar o cursor. Coloca de um lado, coloca do outro. Esse é o zíper número 5, que eu compro por metro, tá? Ó, vê se ficou alinhada as duas bordas. Se ficou, a gente fecha todo ele, porque tem que fechar essa outra ponta do zíper para poder fechar nesse cierre. E agora eu vou colocar de novo. Vê se ficou igual os dois lados do zíper, ó. Quando fica uma volta maior de um lado, a gente tem que arrumar, não pode deixar essa volta, senão o acabamento fica feio. Então, a gente arruma direitinho até ficar igual dos dois lados. Se ficou, a gente deixa aqui no meio da necessaire. E agora, eu vou só fazer uma costurinha. O meu zíper tá fechando aqui pro lado esquerdo, então, eu vou colocar essa alça pra onde ele está fechando, pra ficar fácil de carregar pendurado e ele não abrir. Então, eu vou alinhar aqui e vou fazer uma costurinha de segurança, só para prender. Mas antes de fazer isso, vocês já podem centralizar nesse cierre. Vamos pegar e unir aqui zíper com zíper, ó, a borda do zíper com a borda do zíper. E vamos achar o centro dela, que eu me esqueci de falar para vocês antes. Faz um piquezinho. E aqui também. Alinha tudo direitinho. E acha o centro. Agora sim. Ó, o zíper o cursor tá fechando pra cá. Aí, eu vou costurar. Fazer uma costura com pontinhos bem largos, só pra prender essa alça aqui. Eu gosto primeiro de costurar aqui, pra depois unir o centro aqui com o centro do zíper e fazer uma costura aqui. E do outro lado, eu vou colocar o puxador. Também, primeiro, eu vou fazer uma costurinha de segurança, só pra prender aqui. E depois, eu vou unir o centro da necessaire com o centro do zíper. Vou alinhar tudo e vou fazer uma costurinha aqui. Fechei as duas laterais com pontinhos bem largos. Agora, eu vou fazer o acabamento com o próprio bagum. Eu cortei uma tirinha de 2,5 cm, que é a mesma largura do viés boneon. Se vocês quiserem, dá pra usar o viés boneon ou o viés industrial também. Então, eu só vou dobrar aqui ao meio, pra deixar vincada e marcada essa costura. Pra me saber onde é o centro e ficar mais fácil de encaixar ali e só costurar. Então, agora eu vou colocar aqui, vou encaixar. Não precisa iniciar com retrocesso e nem finalizar, porque depois a gente vai cortar as caixinhas de leite. Então, é só vocês centralizarem ele aqui e fazer uma costurinha no tamanho de um pé de máquina. Com pontinho 13,5, tá? Agora, a gente tá fechando ela. Fiz o acabamento nessa lateral e aqui nessa lateral. E também já marquei as caixinhas de leite, pra ela ficar fininha, assim, e mais alta a caixinha de leite tem que ser um pouquinho maior. Então, aqui eu marquei 3,5 cm por 3,5 cm. Essa marcação vai a partir dessa costura que a gente fez aqui, não é da borda. Então, a partir dessa costura que eu fiz, eu marquei 3,5 cm e 3,5 cm. Isso eu fiz aqui nos 4 cantinhos. Agora, nós vamos
recortar. Não joguem fora essas pontinhas aqui, porque depois vocês podem utilizar para fazer até como detalhe em alguma outra peça que vocês forem fazer. Tem que usar a criatividade. Vou cortar a última. E antes de abrir aqui, para fechar essas caixinhas de leite, eu vou queimar essas pontinhas aqui da linha para não abrir essa costura. É muito importante vocês fazerem isso, porque essa linha abre muito facilmente. Queimei as pontinhas da linha para não abrir a costura. Agora sim, nós podemos abrir essa caixinha de leite, deixa essa pontinha do viés virada para baixo, ó, não aqui para cima do zíper. Vocês vão alinhar tudo direitinho, forro, parte principal. E primeiro, vocês vão fazer uma costura de segurança para fechar essas 4 caixinhas aqui. Fiz uma costurinha para fechar as 4 caixinhas de leite. Agora, a gente vai fazer o mesmo acabamento, só que aqui a gente tem que dobrar a pontinha do viés, do bagum, no meu caso aqui. Eu também vou dobrar o meio para centralizar e fazer só uma costura. Vou encaixar aqui. E quando chegar aqui, antes de finalizar a costura, eu corto um pouquinho maior, faço essa mesma dobrinha aqui e finalizo costurando com retrocesso. Finalizei com bagum as 4 caixinhas de leite. Agora, a gente pode abrir aqui e vamos desvirar. Esse sintético verniz, ele é um pouquinho mais firme do que o Duna, do que o Prada, que eu já mostrei aqui pra vocês, da palha trançada, então tem que desvirar com um pouquinho mais de cuidado para não deixar ele marcado. Ele não marca com facilidade, mas ele é um pouquinho mais firme. Mas não tenho dificuldade nenhuma em costurar ele na máquina. Depois que vocês empurrarem esses cantinhos para fora, vocês façam esse movimento aqui com os dedos, para deixar marcada essa costura aqui, ela fica bem certinha. Como eu não coloquei etiqueta, eu vou costurar a minha plaquinha de acrílico. Eu faço só 2 pontinhos, né, para não estragar o sintético. Eu preferi costurar com a linha, mas eu faço só 2 pontinhos, para não danificar o sintético. Então, agora eu vou costurar essa minha plaquinha de acrílico e venho mostrar o resultado final para vocês. Costurei a minha plaquinha acrílica e essa mini necessaire já ficou pronta. Como eu falei no início do vídeo para vocês, dá para vender como necessaire, mini necessaire, porta-medicamentos, porta-absorventes. É uma lembrancinha muito bonitinha, muito fofa. E fica a dica aí para vocês fazerem agora para vender no Dia das Mães. Visitem o site da JLM Tecidos para vocês conhecerem os materiais que tem lá. E não esqueçam de utilizar o meu cupom de desconto. Compartilhem o link desse vídeo, é assim que vocês me ajudam divulgando o meu trabalho. Eu agradeço de coração, tá? Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!